Namah. Om Ganapataye Namah. Om Ganapataye Namah. Olá, sejam bem-vindos ao Saúde Fora da Caixa 3, esse projeto lindo da LAPIX, Universidade Federal de Sergipe. Eu sou Auri Nunes, eu sou terapeuta sistêmica e eu trabalho com duas abordagens específicas que são a experiência somática e as constelações familiares. A minha visão é uma visão holística, uma visão fenomenológica, ou seja, a gente olha para o fenômeno, o que está acontecendo com o sujeito naquele momento, no aqui e agora. Então, são abordagens voltadas para o aqui e agora. E no aqui e agora é possível resgatar as memórias e os traumas que estão presos no sistema emocional do cliente. Eu sou assistente social de graduação e minha trajetória toda profissional foi voltada para as terapias. Em 2012 eu vim morar em Sergipe e conheci o Murilo Macchioro. A partir daí eu comecei a fazer parte do grupo Mente e Consciência da Universidade Federal de Sergipe. E em tantos projetos que fizemos juntos, eu conheci as meninas da LAPIX e o grupo da LAPIX. E juntos pude participar de algumas reuniões na formação do grupo, na formação da liga. E é com muito prazer que eu participo dessa terceira edição. Sou profundamente grata a todas elas. Sou profundamente grata à Universidade Federal de Sergipe, ao Murilo, ao MOPS, que é o Movimento de Saúde Popular, que foram espaços que me permitiram mostrar o meu trabalho, fazer parcerias muito importantes, e eu fico muito feliz por tudo isso. A minha trajetória profissional ela sempre esteve voltada para a perspectiva do olhar sobre o humano do ponto de vista mais holístico. Uma das experiências mais marcantes da minha vida foi um projeto de educação que eu participei há alguns anos, que chamava Pedagogia do Ser. Nesse projeto, a gente buscava fazer uma visão e um trabalho holístico e interdisciplinar. Então, a gente tinha uma visão mais humanitária, mais ecológica do trabalho e das disciplinas. E a gente pôde formar crianças da zona rural dentro de uma perspectiva de mais inteireza. Desse projeto, ele resultou um livro chamado A Pedagogia do Ser, que foi coordenado pela Dulce Sampaio. E foram muitos aprendizados. Eu era psicopedagoga do projeto e, na época, a gente pôde ajudar muitas crianças a voltar a estudar, a entender o processo da natureza, a entender sua inserção no campo, a entender a participação deles na vida familiar, o quanto era importante eles aprenderem a permacultura para poder fazer pequenas culturas em suas casas e ter um respeito com a natureza. Então, assim, foi um projeto muito importante. Tem um outro projeto que eu participei que também foi muito significativo no início da minha formação, que foi o programa Corelim. O programa Corelim era um programa voltado para crianças com câncer. Numa perspectiva psicopedagógica, a gente trabalhava com histórias infantis, visando fortalecer o sistema imunológico da criança. Então, eu diria que aí foi o primeiro momento que eu entro em contato com a noção de sistema. Ou seja, todo o sistema interno e externo estão interligados e interferem na saúde do indivíduo. E essa minha experiência me trouxe um aprendizado enorme, porque as crianças são muito sábias e elas me ensinaram muito, né? E a gente fortalecia o sistema imunológico a partir das histórias infantis, no sentido de buscar
que elas entrassem em contato com seus heróis. E os heróis, eles eram simbolizados pelos glóbulos brancos, no sentido de poder, fortalecendo os heróis, fortalecia os glóbulos brancos para enfrentar o desafio do câncer. Então nós tivemos trabalhos muito bonitos, momentos muito significativos de crescimento e de saúde e de uma perspectiva emocional mais saudável para as crianças para lidarem com esses momentos tão difíceis. Daí para cá eu vim me especializando na terapia sistêmica, que é uma terapia que visa olhar o sujeito como um todo e parte da concepção de sistemas, que é uma teoria da comunicação, e que Humberto Maturana ele vai trazer essa teoria da comunicação para a biologia. E da biologia vem para a psicologia, né? Que é uma visão onde todos nós estamos interligados em todos os sistemas. Então, o nosso primeiro sistema é o sistema familiar, e aí a influência desse sistema familiar em nossas vidas e todos os outros sistemas que nos compõem. A experiência somática, que é também uma visão fenomenológica, como as constelações familiares, ela diz para a gente que os nossos sistemas internos estão todos interligados. Então, se alguma coisa acontece no nosso sistema nervoso, vai interferir nos outros sistemas. Então, é essa visão de todos os sistemas interligados, interdependentes, interconectados, né? E então a gente parte dessa postura mais fenomenológica, que é olhar o aqui e agora, o momento em que o cliente chega, o que ele traz como sintoma, o que ele traz como história, o que ele traz como percurso de vida, e tudo isso precisa ser considerado, precisa ser respeitado, precisa ser olhado numa visão mais ampliada, para que ele possa interligar todos os seus sistemas, todos os seus campos energéticos e fazer um equilíbrio nesses campos, né? A partir desse equilíbrio se restabelece a saúde, se restabelece o bem-estar. Então, essa é a nossa perspectiva, né? Assim que eu trabalho. Um sujeito, quando chega, ele não é o sintoma, mas ele é um sujeito que tem uma história, que essa história chegou e levou ele aonde ele está agora. E é preciso resgatá-lo, né? Precisa ir lá no começo, onde isso tudo começou, lá no início, onde isso tudo começou, e a partir daí resgatá-lo, né? Resgatar a tua história, resgatar o teu momento, resgatar os seus traumas, resgatar todos os bloqueios energéticos que geraram o sintoma atual com a qual ele busca uma terapia. Caminhando nessa minha trajetória, foram várias formações, vários cursos, sempre numa visão holística, sempre numa visão mais integrada do ser humano. Eu encontrei a biopsicologia, que é um trabalho feito pela Susan Andrews, que é uma psicóloga que vive em Porongaba. Porongaba é uma cidade no interior de São Paulo, e lá tem um instituto chamado Instituto Visão Futuro. O Instituto Visão Futuro, eles têm uma formação chamada biopsicologia. É uma formação incrível, porque a Susan, ela é budista e ela é cientista. Então, ela é PhD por Harvard, então ela tem toda uma visão cientista da saúde, científica da saúde, e traz a experiência dela como budista, como monja, e tem o Pierre Sarkar como o mestre dela, né? E o mestre do Instituto, obviamente. O que é que eu aprendi e aprendo, né? Porque eu sou coordenadora em Sergipe do Dharma Chakra, que é a meditação coletiva. E o que é que eu aprendi na biopsicologia é olhar para esse ser integral do ponto de vista de que nós somos frequência e vibração.
E aí, como frequência e vibração, muda toda a perspectiva em que a gente olha para as nossas questões, que a gente olha para o outro. A biopsicologia traz um conceito muito interessante, muito importante, porque ela integra a ciência e a espiritualidade da seguinte forma: como as glândulas, os hormônios interferem no equilíbrio dos chakras e como os chakras interferem na produção dos hormônios. Então ela é baseada no Tantra. O Tantra é uma filosofia hindu. E a partir dessa visão de integração entre os corpos físicos, emocionais, psíquicos e espirituais, a gente pode observar como a nossa vida vai se organizando e se desorganizando nos nossos processos cotidianos. Então, é olhar para essa organização e desorganização no nosso cotidiano que a gente vai buscando o nosso equilíbrio. Nisso aparecem vários outros aspectos que a gente precisa estar considerando no nosso cotidiano, na nossa vida. Um desses aspectos é o autocuidado. E como o autocuidado existe algo importante para nós, que é possível que nós possamos fazer, que é a automassagem, para estimular as glândulas, estimular os chakras, estimular o nosso sistema parasimpático para que ele gere um relaxamento. Gerando um relaxamento, gera um estado de bem-estar. E esse estado de bem-estar é o estado que a gente procura estar tendo ou mantendo ele o mais tempo possível em nossas vidas. Isso é o que a gente mais quer, não é verdade? Então, meu convite é para a gente conversar um pouquinho sobre a automassagem, o autocuidado, e sejam bem-vindos.